Uma das contribuições mais relevantes para a organização dos elementos químicos foi realizada pelo russo Dmitri Mendeleev, em 1869. Ele foi o primeiro a reconhecer que a relação dos elementos químicos conhecidos até então estava incompleta e que novos elementos seriam descobertos futuramente. Assim, Mendeleev deixou lacunas na sua tabela que seriam preenchidas posteriormente. Mas o mais surpreendente foi que ele previu com precisão as propriedades dos elementos que faltavam. Posteriormente, o modelo da tabela periódica de Mendeleev foi aprimorado pelo britânico Henry Moseley. Neste ano, celebram-se 150 anos da organização da tabela periódica realizada por Mendeleev e, de acordo com seus conhecimentos a respeito da tabela periódica atual, pode-se afirmar que... Veja então que a questão nos trouxe um longo texto falando sobre o histórico da tabela periódica e lembrando então que em 2019 fez 150 anos aqui da tabela periódica organizada por Mendeleev, mas a questão quer nos cobrar o nosso conhecimento sobre a tabela periódica da maneira com que ela está organizada atualmente. A letra A nos diz que os elementos químicos estão organizados em ordem crescente de massa atômica. Incorreto, pessoal. Na tabela periódica de Mendeleev isso até era verdade, mas hoje nós sabemos que os elementos químicos na tabela periódica estão organizados em ordem crescente de número atômico. Então, número atômico, que nós chamamos também de Z. Letra B. As colunas da tabela são denominadas períodos e as linhas grupos ou famílias. Aqui ele inverteu, né, pessoal? Na verdade, as colunas são chamadas grupos ou famílias e as linhas são chamadas períodos. Então, também, a letra B está incorreta. Letra C. Os elementos químicos mais eletronegativos estão localizados na parte inferior esquerda da tabela. Lembram-se, pessoal, que quando nós falamos de eletronegatividade, nós temos que lembrar do nosso von Klebriski pH e nós vimos que a eletronegatividade ela varia sempre da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, os elementos mais eletronegativos estão localizados na parte superior direita da tabela e não na parte inferior esquerda, que então, mais uma afirmativa incorreta. Letra D. Os elementos químicos de um mesmo grupo possuem o mesmo número de elétrons na camada de valência. Perfeito, pessoal. Foi isso que nós vimos. Os elementos químicos de um mesmo grupo ou de uma mesma família possuem o mesmo número de elétrons na camada de valência. E a letra E nos diz que os elementos químicos pertencentes a um mesmo período, então a uma mesma linha, possuem propriedades químicas semelhantes. Não, são os elementos químicos pertencentes a um mesmo grupo que possuem propriedades químicas semelhantes. Com isso, então, é a letra D que será o nosso gabarito.